Olha, balde de água fria no Bolsonaro e nos seus apoiadores imbecis que estão na frente dos quartéis até agora. Pois bem, uma coisa que estavam reclamando muito em Brasília, e quando eu digo reclamando, estou falando políticos tanto da esquerda como do centrão, como daquela direita que agora vai querer se unir ao Lula, eles estavam reclamando o seguinte, da ausência do Lula em Brasília. O Lula ganhou a eleição, depois ele foi para o Egito, depois ele foi cuidar da saúde, fez exames na garganta, um monte de coisa, ele já teve até câncer, né? Então, ele foi cuidar da saúde para saber que está 100% bem para ser presidente. E o Lula chegou a Brasília apenas nessa semana, ou seja, um mês depois dele ser eleito, é que ele chegou a Brasília. E muita coisa não estava andando em Brasília. O PT e a equipe de transição estavam negociando a PEC da transição, que é a PEC que vai manter o Auxílio Brasil, né? Vai mudar para a Bolsa Família novamente, dar mais R$ 150 para cada criança até 6 anos, vai garantir o farmácia popular porque o Bolsonaro cortou 99% da verba, vai garantir um monte de programa social que o Bolsonaro cortou pro ano que vem. Ok. O Lula, em menos de 24 horas, ele conseguiu fazer a PEC ter assinaturas suficientes na Câmara dos Deputados para tramitar. Também teve assinaturas o suficiente no Senado para tramitar. Começou a tramitar em modo rápido a PEC. Isso em menos de 24 horas. E o Lula também conseguiu jogar um balde de água fria, um balde de gelo nos planos do Bolsonaro e dos seus apoiadores. Vamos lembrar, os bolsonaristas eles estão sendo enganados pelo Bolsonaro de que sempre daqui 72 horas vai acontecer alguma coisa que vai mudar tudo e agora é a grande hora da virada. Ao mesmo tempo que eles falam que o time deles está ganhando, eles falam que agora é a hora da virada, né? Você só pode desfazer a virada quando você está perdendo, mas tá. Esse pessoal começou agora a esperar o dia 19 de dezembro. O bolsonarismo começou a fazer igualzinho o Donald Trump. Eles faziam uma data para daqui 72 horas, né? Depois não aconteceu nada mais, 72 horas, até que chegava um momento que eles falavam, não, vai ser no dia da diplomação do Joe Biden. É engraçado, eu acompanhava a eleição dos Estados Unidos desde que eu era pequeno, eu nunca tinha sabido que no dia 6 de janeiro era a diplomação do presidente eleito. Você sabia? Provavelmente não, né? Eles começaram a falar sobre isso. Assim como no Brasil, onde você estava no dia 19 de dezembro de 2002? Pois bem, é o dia que o Lula foi diplomado, presidente do Brasil pela primeira vez. Você sabia disso? Não, nem no jornal sai. Apenas uma coisa oficial, mas não tem ali um mega evento para a diplomação do presidente que foi eleito. Não, apenas uma formalidade. Ok, os bolsonaristas começaram a falar como se a diplomação fosse uma coisa assim tão importante quanto a posse. Nossa, tem que diplomar, vai ter a diplomação do Lula, não deixaremos. E estavam marcando para todos no dia 19 de dezembro estarem lá em Brasília, na frente do TSE e não deixarem. Até mostrei aqui áudio de um bolsonarista que falou para mais de 900 mil atiradores chegarem lá e tentarem matar o Lula. Mostrei um monte de coisa aqui. Pois bem, deu ruim. Deu ruim porque o Lula fez um pedido para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes prontamente atendeu. A diplomação do Lula não será dia 19. Eu estava até falando aqui nos últimos vídeos, gente, a diplomação é até o dia 19. Pode ser hoje ou amanhã. Não é um evento, nossa, 1 milhão de pessoas para a diplomação. Não. É a sala fechada, ele só assina um documento. O Alexandre de Moraes falou, Lula, sua diplomação será no dia 12 de dezembro, a portas fechadas no TSE, como sempre foi, portas fechadas no TSE. Então, a data que os bolsonaristas estão marcando foi adiantada em uma semana e todos os planos deles foram para o lixo. Mas olha o desespero nos grupos bolsonaristas, porque foi marcado oficialmente a diplomação do Lula para bem antes. Estão xingando o Alexandre, estão falando que é golpe, estão falando que agora não tem mais o que fazer. Agora soma isso tudo, esse desânimo, ao fato de que eles sabem que o Eduardo Bolsonaro foi lá para o Catar para ostentar, para gastar muito e para assistir a Copa do Mundo, enquanto eles estão embaixo de chuva. Há 30 dias embaixo de sol, de chuva, sem dormir direito, alguns longe da família, outros perderam emprego, outros perderam. Eu vi esses dias, olha, eu vi um rapaz falar que a mulher dele foi embora, levou as duas filhas dele, foi embora a mulher, ele perdeu o emprego, tá devendo dinheiro pro primo, tudo mais para ficar lá apoiando o presidente, que o silêncio do presidente é ensurdecedor. Eu conto ou você conta? Ele foi feito de otário. Mas estamos sendo feitos de otários os bolsonaristas. E é engraçado, né? O Eduardo Bolsonaro, ele nem sequer se preocupa em tentar uma desculpa convincente para ele estar lá no Catar. Ele falou que foi levar uns pendrives para o pessoal do Catar com vídeos sobre como está a situação do Brasil. Vídeo. Aí ele até mostrou os vídeos e tudo mais. Engraçado, se é assim, por que você não mandou o link do YouTube? Não colocou no e-mail?
no Google Drive. Ah, é que é secreto. Olha, hoje existem, assim, gratuitas, sem pagar. Existem centenas de soluções online para você conseguir mandar documentos criptografados para alguém. Só você tem acesso e a pessoa, que ninguém consegue ali roubar. Centenas. Pago, então, por um preço menor do que uma viagem para o Catar, ou tem um monte. Engraçado, todos os países do mundo que o Eduardo Bananinha podia levar um pendrive, ele escolheu justo o país onde está tendo a Copa do Mundo. Engraçado. E ele que põe stories de tudo que ele faz, justo não pôs os stories nessa viagem. Começou a colocar depois que foi desmascarado para tentar falar que não, é o pendrive, eu estou aqui. Aham. E os otários caem nessa. Pois bem, tá agora uma depressão danada nos acampamentos bolsonaristas. Lá em Brasília, pelas poucas coisas que estão vazando, o Bolsonaro está numa depressão danada, está em depressão profunda, o Bolsonaro não aparece. Aí a Bia Kicis publicou uma foto com o Bolsonaro, os grupos bolsonaristas começaram, olha, a foto da Bia Kicis ao lado do Bolsonaro, nem se sabe se a foto é nova, tá? E tem duas garrafas de azeite de oliva porque eles estavam jantando. Os bolsonaristas, nossa, essas garrafas de azeite querem dizer alguma coisa. Olha, tem que ver o nome dessa marca aí, que isso quer dizer, eles começaram a confabular, que isso quer dizer que o plano é mesmo o Lula ser diplomado no dia 12, aí eles começaram a mudar. Olha, é um nível de vergonha que eu começo a sentir quando eu vou nos grupos bolsonaristas, porque é um pessoal muito burro. Eles são muito, não é burro, é otário. Que tem gente que você fala, nossa, não é a pessoa mais inteligente do mundo, mas não é otária. Eles não, eles são otários, estão sendo feitos de trouxa pelo Bolsonaro, pelos filhos, estão assim sambando na cara deles, jogando na cara deles, que eles assim, esfregando mesmo na cara, você é otário. E eles continuam lá apoiando e achando que vai ser o grande dia. Pois bem, o que acontece é o seguinte, eles estavam preparando para chamar os CACs para o dia 19 de dezembro, para que no dia 19 eles fossem lá tentar impedir a posse do Lula em frente ao TSE. Não ia dar certo, obviamente. Eles também estavam chamando os donos de frotas de caminhão para que no dia 19 de dezembro os caminhões estivessem todos em Brasília. Então, eles seriam aí mais quase 3 semanas para se organizar quanto a isso. Eles também estavam articulando para que no dia 19 de dezembro, esses empresários bolsonaristas que têm dinheiro e que ainda não tiveram contas bloqueadas, alguns que ainda não agiram, ou outros que estão agindo na surdina e não foram ainda detectados, para que eles fretassem ônibus para as pessoas irem para Brasília no dia 19 de dezembro. É engraçado, né? A diplomação do Lula. 1 milhão de pessoas em Brasília. Petistas? Não, do outro lado. Foram lá, vão lá prestigiar o Lula. É isso que eles vão fazer. Prestigiar o Lula. Pois bem, eles acham que vão tentar impedir e acabar só prestigiando. Pois bem, o que acontece é o seguinte, você ter uma programação para o dia 19 e aí você ter que mudar a programação para o dia 12 é um baque na maioria dos bolsonaristas. Muita gente que está lá nos acampamentos começou a ficar desesperado. Por quê? Porque é dia 19, fala, nossa, é mais 3 semanas aí para o nosso sonho acabar. Dia 12 não, é menos de 2 semanas agora. Falta o quê? Menos de 14 dias para o dia 12? Então, menos de 2 semanas, o sonho deles acaba. A maioria das mensagens nos grupos bolsonaristas, eu vou te falar uma coisa, se você não está acompanhando, é o seguinte, eles falam, até mostrei em alguns vídeos passados, olha, depois do dia 19 não adianta mais reclamar, é agora ou nunca, temos aí poucos dias, e várias mensagens dizendo, depois do dia 19 não adianta reclamar. Pois bem, o 19 virou 12 agora. Só que tem uma coisa, a diplomação é até dia 19, o Alexandre de Moraes pode mudar para amanhã, se ele quiser. Se o Lula falar, Alexandre, amanhã. Dia 19 era apenas o prazo limite. Esse pessoal mas muito imbecil. E eu tô falando aqui de uma solenidade, de um evento oficial que nunca, jamais foi transmitido ou divulgado. Você lembra do dia 19 de dezembro de 2010, a diplomação da Dilma? Não, ninguém lembra, nem aparece no jornal esse tipo de coisa. É uma coisa de praxe. Mas não, para eles dão uma importância a isso, como se fosse, não, agora vai. Aí você deve até estar pensando, Thiago, mas a diplomação dos eleitos, no caso do presidente eleito, é o que encerra de fato o período eleitoral. O período eleitoral começa, tem a eleição, quando é diplomado o eleito, acabou. Não tem mais eleição, acabou o período eleitoral. Então é uma coisa muito importante. Mas é uma coisa importante que é só uma assinatura. Se o Lula chegar e falar, Alexandre, manda aí o papel por correio, chama lá o Bessias lá. Chama o Bessias, manda aí o papel. O Lula assina, pronto, é diplomado. É isso. É igual você se forma numa universidade, você pode ir lá na festa de formatura receber o diploma, ou você pode receber o diploma por correio. É isso.
No caso, para presidentes diplomados, não tem festa. Nunca teve uma festa, é uma solenidade lá com poucos convidados, que sempre teve, mas que é uma coisa que, obviamente, ia ter. Mas que eles dão uma importância como, depois disso já acabou para eles dia 30. É isso que eles não estão entendendo. Dia 30 de outubro, acabou para eles. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, acabou para eles. Eles estão agora o quê? Cometendo crimes. Mais e mais bolsonaristas sendo identificados e presos. Mais gente sendo investigada pelo que eu fiquei sabendo das últimas informações dessa semana. O número de pessoas investigadas no inquérito dos atos antidemocráticos praticamente dobrou nos últimos 7 dias, quer dizer, eles estão investigando muita gente, mas muita gente mesmo. Aí eu lembro o quê? No que seria lá a diplomação do Joe Biden, o que foi no dia do Capitólio, lá da invasão do Capitólio, o que aconteceu? Aconteceu que mais de 300 apoiadores do Donald Trump foram presos nos dias seguintes a isso, centenas de pessoas tiveram contas bloqueadas, tudo mais. A maioria, quase todos, estão presos até hoje. Até hoje estão presos esses babacas. 5 pessoas morreram, dos quais 4 eram apoiadores do Trump. Quer dizer, é isso aí que aconteceu. Eles estão querendo repetir o mesmo agora no Brasil, só que no TSE. Só que acontece o seguinte, a gente já sabe o que vai acontecer. O roteiro deles é muito burro, porque é um roteiro que já deu errado nos Estados Unidos. Não é, nossa, teve um golpe de Estado no país tal e estão seguindo o mesmo roteiro. Sabemos o que vai acontecer, então dá pra gente evitar. Não. Teve uma tentativa fracassada lá, onde as instituições são muito mais fracas do que no Brasil, para evitar isso. Todo mundo sabia o que estava para acontecer e ninguém fez nada. E depois disso o Trump está solto até hoje. No Brasil, você acha que se o Bolsonaro incitasse a invadir a Câmara dos Deputados, ou no caso é o TSE, onde é a diplomação, lá nos Estados Unidos é a Câmara dos Deputados, você acha que é o Capitólio, que o Bolsonaro ficaria solto depois de 2 anos? Com todas as testemunhas mostrando que ele queria, o Trump inclusive queria ir para lá, ele deu ordem ao motorista dele para que ele fosse para o Capitólio, e o motorista falou, não, a gente vai para Casa Branca. Aí o Donald Trump ameaçou prender o motorista, isso tudo foi revelado em depoimentos, por várias testemunhas. Pois bem, aí agora, o que acontece? Eles estão incentivando isso tudo, um roteiro que deu errado, os apoiadores do Trump estão até hoje esperando a próxima data, que seria... Os bolsonaristas também, eles coincidiram, também esperaram 2 semanas atrás a data, que seria a eleição lá, em que o Trump seria eleito presidente da Câmara dos Deputados, ou lá se chama orador, e tudo mais. Deu tudo, absolutamente tudo errado para eles. E aí agora eles estão repetindo o que deu errado aqui no Brasil, onde a gente, além de já saber os próximos passos, a gente sabe o modus operandi e a gente sabe que deu errado. E a gente sabe onde deu errado. O pior, aqui já tem investigação a respeito dos financiadores disso, já tem investigação a respeito do pessoal que está participando disso, vai acabar todo mundo preso provavelmente antes do dia 12 de dezembro. É isso que vai acontecer com esses bolsonaristas. Então o Bolsonaro que está fazendo hoje, nesses últimos dias aí, nesse momento da história brasileira, é um enorme favor a nós. Sabe por quê? Porque ele está incitando os bolsonaristas a cometerem crimes contra a democracia que não vão dar certo, e que vai fazer com que esses bolsonaristas fiquem muitos anos presos. Então a sociedade brasileira, a partir das próximas semanas, e principalmente do dia 1º de janeiro, vai ficar muito mais livre, leve e solta desses fascistas malditos, porque vai ter muitos deles com contas bancárias bloqueadas, muitos deles presos, muitos deles vão à falência. Agora imagina, eu vou te dar um exemplo, imagina o dono daquele banco, que é um banco que faz financiamento e consórcio de tratores para outros ruralistas, lá do Mato Grosso. As contas do banco foram bloqueadas. Aí imagina um banco com as suas contas bancárias bloqueadas. Quer dizer, ferrou! O Bolsonaro vai à falência. Mas ele vai, se não foi ainda, ele vai em poucos dias. Imagina as empresas de ruralistas bilionários que tiveram suas contas bloqueadas já. Esse pessoal vai falir. Veja bem, ainda nem chegou o boleto das contas, das multas dos caminhões deles. Tem caminhão que levou mais de 2 milhões de reais de multa. Aí tem cara que levou 100 caminhões para lá. Agora imagina 100 caminhões, cada um deles com algumas centenas de milhares de reais em multas. É dinheiro pra caramba. E aí o cara tá com a conta bloqueada, nem pagar ele consegue. Esse é o nível de como estão as coisas para eles. Então, ó, Lula, até dia 12 de dezembro, eu digo até porque talvez seja antes, viu? 12 de dezembro será diplomado e vai sambar na cara dos bolsominions. E o Lula, em poucas horas em Brasília, ele já conseguiu articular tudo. E olha,
Essas articulações que o Lula fez são apenas as articulações que ficamos sabendo pela mídia. O Lula é um excelente articulador de bastidores. Se a gente sabe, porque isso foi público, que o Lula conseguiu articular tudo o que ele fez em 24 horas, já decidiu ministros, ministras, conseguiu fazer a PEC andar, tudo mais, imagina que o Lula não deve ter feito realmente. Nos bastidores também, que a gente ainda nem sabe. Então, a ver aí os próximos passos, o Brasil está aí na iminência de voltar a sorrir plenamente enquanto esses bandidos aí vão todos presos. Falou!